Aí pessoal, espero que estejam todos bem. Saudades de vocês, está sendo um momento novo, está sendo um momento diferente, mas tudo isso vai passar, com fé em Deus. Iremos passar por tudo isso juntos. Em breve estaremos abraçados em uma nova sociedade. Bem, hoje no segundo ano a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da geopolítica do Brasil. Cabe a gente primeiro definir geopolítica. A geopolítica é a parte da geografia que ela analisa e ela estuda as relações entre os países do mundo. Vale lembrar que nenhum país do mundo ele vive ou ele se desenvolve sozinho. Tem de haver aspectos de cooperação econômica, de desenvolvimento científico, como a gente está vendo agora, essa questão da pandemia. Todos os países se reúnem para tentar uma cura, uma possível cura. Então nenhum país ele consegue se isolar totalmente, até porque ele não produz, nenhum país no mundo consegue produzir tudo que ele consome. Então a necessidade de trocas comerciais, a necessidade de troca de serviços, a necessidade de troca de produtos. E o Brasil é um país privilegiado, porque do ponto de vista geopolítico, ele é um país grande na América Latina, ele naturalmente ele é um país líder e ele é um país militarmente forte. A gente fala pouco disso, mas você sabia que, por exemplo, o Brasil é um dos poucos países do mundo, se não o único país do mundo que nunca perdeu uma guerra? Até as guerras mundiais o Brasil estava do lado que foi vencedor. O Brasil ele é invicto em todas as guerras que ele participou. É uma coisa que chama até atenção. Não vou dizer positiva, porque a guerra não é uma coisa positiva, mas é um fato curioso. Um país como o Brasil precisar entrar em guerra com outros países e até hoje ele nunca ter perdido uma guerra. Bem, no mundo atual, a geopolítica é bastante diferenciada. Logo após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos dois polos de poder. O capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo ou comunismo, liderado pela União Soviética e com grande apoio da China, da República Popular da China. Eles queriam basicamente dominar o mundo. E claro que havia um receio muito grande de uma possível guerra, uma terceira guerra mundial. Aí foi criado um organismo internacional chamado ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU ela teve como seu foco promover a paz, melhorar o desenvolvimento socioeconômico do mundo em geral e com isso diminuir as possibilidades de possíveis conflitos armados. E também a circulação, o desenvolvimento e a utilização de armas, principalmente armas de destruição em massa, certo? Para tal, até hoje, em qualquer conflito do mundo, a ONU ela reúne o chamado Conselho de Classe. O que é esse Conselho de Classe? É um grupo formado de países onde, por exemplo, a Argentina declara guerra ao Brasil. Nessa declaração formal de guerra, que é quando o presidente do país chega na TV ou faz um discurso em público e diz: a partir de hoje, a Argentina está em guerra contra o Brasil por um motivo tal, 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 tal. Aquela guerra, ela pode ser ou não legítima. Ou seja, ele pode ou não ter argumentos válidos para que essa guerra ocorra. Aí o que é que determina isso? Quem determina isso? A ONU. O Conselho de Segurança, que é formado por vários países, ele se reúne e a partir desse momento eles definem se aquele argumento é plausível ou se aquela guerra ela não merece e não tem o porquê ocorrer. Parece estranho, na minha opinião, nenhuma guerra deveria ocorrer, mas a ONU age dessa maneira. Nesse aspecto, o Brasil é considerado uma potência regional. O Brasil é uma potência regional e em poucos anos, com o decorrer, a gente não sabe como é que vai ser depois dessa pandemia, em poucos anos o Brasil pode ser até a quarta maior economia do mundo. Só que a questão do Brasil não é só o crescimento econômico. Crescer é fácil, desenvolver que é difícil.
O Brasil tem uma desigualdade muito grande. E esse crescimento, ele nem sempre representa melhoria de qualidade de vida ou no acesso a bens e produtos da população, principalmente mais carente. Como potência regional, o Brasil é um país líder, mas ele também sofre com várias consequências do seu grande tamanho territorial. O Brasil é considerado país continente devido ao seu tamanho. O Brasil é maior do que muitos países do mundo juntos. Só que isso dificulta, por exemplo, a fiscalização das suas fronteiras. Isso facilita, por exemplo, a entrada de drogas, de armas, a prática de vários crimes, já que não tem como tomar conta mesmo de toda a fronteira terrestre. Mas também entra muita coisa que não deve pela fronteira marítima brasileira. Não há fiscalização dos mares, não há fiscalização do litoral brasileiro. Então entra o uísque contrabandeado, entra drogas, entra armas, entra muita coisa ilegal. Uma das consequências também dessa falta de fiscalização das fronteiras do Brasil é a biopirataria. O que é a biopirataria? Boa parte dos medicamentos do mundo, eles são oriundos de estudos relacionados a plantas que já existem. Então eles sintetizam esse material e fazem novos medicamentos. Tem exceções que são alguns medicamentos de origem animal, mas a grande maioria são medicamentos de origem vegetal. E a partir daí eles são sintetizados em laboratório. Depois dessa patente, que é quando ele consegue reconhecer e produzir, o valor comercial desse produto ele é gigantesco. E todo mundo que usar aquele produto, aquele remédio, ele vai ter que pagar a patente. E é um valor que não é baixo. E essa patente é paga ao país que desenvolve. Aí como é a biopirataria? Imagina o bacuri, um exemplo, tá? O bacuri é endêmico dessa região do meio norte nordestino. Não acontece em mais nenhum outro lugar do mundo, só tem aqui o bacuri brasileiro. Aí de repente pesquisa o bacuri e descobre que o bacuri cura o Covid. Só um exemplo. E aí levam o bacuri para o Japão. Aí o Japão faz a pesquisa e elabora o medicamento. A patente, todo o dinheiro vai ser recebido pelo Japão. E o Brasil, que teria direito legítimo por ter a planta, acaba ficando para trás. A biopirataria acontece também com muitos animais. A biopirataria é constante no Brasil, certo? Porque não há fiscalização. Do mesmo jeito que entra coisa que não deveria, sai muita coisa que também deveria ser proibida. É um verdadeiro, eu não sei nem como é que se usa. Teve alguns anos atrás um processo muito peculiar. Um japonês veio ao Brasil e ele se encantou pelo cupuaçu. E aí ele pegou, levou o cupuaçu. Claro que ele levou uma grande quantidade, né? E o cupuaçu nasceu no Japão, deu certo, só que ele não frutificou, não se sabe por que até hoje, ele não criou frutos. Mas mesmo assim o Japão foi lá, e o Japão teve a coragem de licenciar o cupuaçu, que só acontece no Brasil. E aí criaram a polpa, criaram a geleia, que na verdade sabe que já existe, né? E eles ficaram durante algum tempo como donos, detentores dos direitos sobre as patentes do cupuaçu. Aí o Brasil foi na Organização Mundial do Comércio e simplesmente deu entrada no processo dizendo que lá não existe cupuaçu, então o cupuaçu não é dele, então aquilo foi furtado. E o Brasil conseguiu rever essa questão. Mas se fosse uma outra planta que tivesse lá, ou que se adaptasse e frutificasse lá, nós teríamos perdido. Então a biopirataria é algo que é bem complicado. Outro termo que a gente vai ver bastante, Amazônia Legal e Amazônia Azul. O que é a Amazônia Legal? A Amazônia Legal é a Amazônia brasileira, que corresponde a todos os estados do litoral, do norte, incluindo parte do Tocantins, parte do Mato Grosso e parte do nosso querido Maranhão, certo? A Amazônia Legal ela tem riquezas incomensuráveis, as riquezas são infinitas.
as possibilidades de cura de doenças lá não tem como a gente descrever, não tem como a gente ter noção, certo? E a Amazônia Azul brasileira é a parte costeira. O Brasil é o país do mundo que mais tem costa, né? Que mais tem litoral. E junto com esse litoral tem toda a biodiversidade de animais e vegetais de origem marinha, o plâncton marinho. E o Brasil tem tentado manter também isso protegido contra a biopirataria. Falei mais cedo que a fronteira brasileira é grande, tanto a terrestre quanto a marítima. O governo criou 2 programas específicos para tomar em conta dessa grandeza que é essa fronteira. Um é chamado CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia. E ele parece até mentira, mas antigamente os traficantes entravam no espaço aéreo brasileiro, eram interceptados pelos caças brasileiros e eles não faziam nada, porque eles não podiam atirar, não podiam. Até que criaram a lei do abate. Ele dá 3 salves, se o cara não se identificar, o caça brasileiro ele pode e deve abater o avião que não se identificar. Isso reduziu bastante o tráfico de drogas via caminhão, via avião, principalmente que vem da Bolívia e da Colômbia. Aí eles passaram a usar os barcos. Barco é muito mais complicado e tem milhares de quilômetros de rios na Amazônia. Aí o governo foi lá, aprimorou um pouquinho mais e criou o CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia. Combate não só o tráfico de drogas, mas combate também a questão do desmatamento ilegal. Porque o desmatamento e o combate de drogas ele é combatido ao mesmo tempo pelo CIVAM. Na Amazônia a gente não tem grandes rodovias. Então tudo que é transportado pelos rios. A droga, o alimento, a madeira cortada, ela é transportada pelo leito do rio. Então, quando há fiscalização do rio da Amazônia, automaticamente há a diminuição de todos esses atos criminosos que eram comuns até então. Outro movimento que assim marcou bastante na região amazônica, a chamada Raposa Terra do Sol, é uma terra indígena e é uma terra indígena muito disputada. Dizem que tem ouro, muitas pessoas plantam arroz, mas é uma terra demarcadamente indígena. Ela fica em Roraima e ela tem sido alvo de disputa há muitos e muitos e muitos anos. E infelizmente ao custo de muitas vidas indígenas. Então vale pensar no Brasil como uma potência, como um país que pode crescer, como um país que vai crescer, porque o brasileiro é, antes de tudo, um sobrevivente. Aliás, alguém sabe o nome e o significado de brasileiro? O único povo no mundo que tem o nome de uma profissão é o brasileiro. Brasileiro eram as pessoas que trabalhavam com o pau-brasil. Então nós já nascemos, já somos, já temos a identidade de um povo trabalhador. A gente vai superar tudo isso e a gente vai tornar o nosso país um dos maiores e um dos melhores países do mundo para sobreviver e para se viver. Pensem nisso, acreditem nisso. Aquele abraço.